Soltou para Tite, inventou. É gol! Fala pessoal, tudo bem? Pedro treinou normalmente nesta quarta-feira, véspera do jogo entre Flamengo e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O que isso significa? Pedro será titular? Não. Isso não significa necessariamente que Pedro será titular. Significa que ele será relacionado para o jogo contra o Fluminense, mas não necessariamente dessa forma. E por que Jorge Sampaoli pode barrar, entre aspas, o seu centroavante, que não está jogando nada absolutamente, na partida contra o Fluminense, para ter Gabigol ou Pedro? Qual é a razão desse questionamento? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem oferecimento da KTO. Você não conhece a KTO.com, meu amigo? Você que gosta de fazer a sua fezinha, deve acessar neste momento o site KTO.com. Assine depois de assistir ao vídeo. Deixe o like neste vídeo, aliás, tá? E aí, quando você fizer o acesso, você vai colocar lá no login o meu cupom Bernardo, tá? Você vai fazer o registro e aí você coloca o cupom Bernardo. E este cupom dá a você 20% a mais de bônus em relação ao valor que você depositar para você fazer a sua fezinha no site kto.com. As melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, @BernardoAqui. Dê uma olhada nos stories lá, tá bom? Mas vamos falar mais sobre isso. Deixa o like nesse vídeo, tá, pessoal? É muito grande para o canal isso. Não custa absolutamente nada, é só você deixar o seu like, você que prestigia o canal, porque aí o YouTube recomenda mais esse vídeo para todo mundo, tá bom? Bom, a grande questão passa não necessariamente pelo poderio ofensivo, mas pelo poder de marcação do Flamengo, né? Ficou claro no jogo de ida contra o Fluminense que o mais importante ali, num primeiro momento, vai ser a marcação-pressão muito forte na saída do adversário. Assim, outras equipes vêm complicando o Fluminense. Talvez não necessariamente assim. Eu estou pegando um recorte, por exemplo, do jogo contra o Botafogo, tá? Em que o Luiz Castro fez uma marcação muito forte na saída de bola do Fluminense e ganhou do Fluminense. Não só ganhou do Fluminense, mas cedeu à equipe treinada por Fernando Diniz apenas 2 finalizações perigosas naquela partida, tá? E vimos isso no Fla-Flu, né, o jogo de ida, válido pela Copa do Brasil, que a marcação incomodou bastante os jogadores do Fluminense. O Fluminense não viu a cor da bola naquela primeira partida, né? Depois, por outro motivo, acabou baixando seu bloco de marcação, porque teve o Felipe Melo expulso. Então é o seguinte, Cebolinha pode entregar mais na marcação do que o camisa 9. Tá? O Pedro tem essa dificuldade, né? O Pedro é um bom centroavante, embora não esteja jogando, como eu disse, absolutamente nada, né? Só abrindo parênteses, mostra como o Ramon Menezes não está observando jogo nenhum, né? Está muito mais preocupado lá com a seleção brasileira sub-20, da qual ele é técnico também, né? Porque vem acumulando o cargo de treinador da seleção principal. Claramente, o Pedro não merece uma convocação para a seleção brasileira nesse momento, né? Não está jogando absolutamente nada pelo Flamengo. Então, o Pedro pode entregar gols? Pode, claro. Mas ele vai entregar um poder de marcação tão grande assim? Disso eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas, né? Pelo que ele vem mostrando nos jogos, vestindo a camisa do Flamengo recentemente, tá? Então fica essa dúvida. Pedro vai jogar junto com o Gabigol? Pedro versus Gabigol? O que seria melhor? Se a gente for pensar exclusivamente no sistema de marcação por pressão de saída de bola, que não é pouco, tá, pessoal? Não é pouco. É coisa muito importante nesse jogo contra o Fluminense, devido à forma de o Fluminense jogar. O Gabigol é mais importante do que o Pedro, sob esse aspecto, tá? Então, assim, tem em consideração que não é assim, uma mudança esdrúxula, pelo menos sob esse ponto de vista, tá? E sim uma escolha sobre quem pode entregar uma capacidade maior de marcação, incomodar mais o adversário, machucar mais o adversário no processo de saída de bola. O Gabigol é um jogador que pode estar mal, mas é inegável que esteja correndo, esteja com disposição e tal, aquela coisa toda. Inclusive no jogo contra o Cruzeiro, com o Wesley machucado, ele vai lá e fala, sai, cara, sai daí, porque o Flamengo precisa ganhar o jogo e você tá atrapalhando, né? Então, assim, o Gabigol
Eu tenho N críticas, eu as faço aqui com frequência no canal, mas é inegável que ele esteja correndo e tentando superar a falta de condicionamento físico ideal com essa entrega, né? Sobretudo na marcação, na saída de bola do adversário. E a gente tem que falar, evidentemente, sobre a reunião que houve na manhã desta quarta-feira no Ninho do Urubu. Já tínhamos divulgado a informação por aqui, o técnico Jorge Sampaoli participou da reunião. Quem mais esteve na reunião? O presidente Rodolfo Landim, que foi ao CT do Ninho do Urubu, ele fica instalado na Gávea, né, mas fez questão de ir ao Ninho do Urubu. O vice de futebol Marcos Braz, o diretor de futebol Bruno Spindel, o técnico Jorge Sampaoli e os jogadores, evidentemente, né? E ali foi dito textualmente, tá claro isso, né, que o Sampaoli tem o respaldo da direção, do mais alto escalão da direção do Flamengo, que passa pela figura, evidentemente, de Rodolfo Landim. Foi uma reunião tranquila, né? E assim, eu volto a fazer crítica aos jogadores que reclamam, ou aqueles que reclamaram e vazaram isso via imprensa, né? E os companheiros que fizeram a matéria sobre isso estão corretíssimos, né? São os casos do Eric Faria, Fred Gomes, o Vene Casagrande, foram caras que deram essa história, estão certos, né? Mas quem vaza isso, evidentemente, é quem está insatisfeito com alguns métodos ali do técnico Jorge Sampaoli. Eu volto a bater na tecla, tá? Para quem ficou 42 dias de férias, 29 dias de treinos consecutivos, não significam absolutamente nada, galera. Absolutamente nada. Não há motivo nenhum para melindres, para beicinho desses jogadores do Flamengo. Eles precisam entregar resultados no campo, no gramado. E tem uma ótima oportunidade para fazer isso em 2 clássicos consecutivos, né? Na Copa do Brasil, cuja meta do Flamengo é chegar pelo menos até a semifinal, então o Flamengo precisa, de acordo com as metas estabelecidas, passar pelo Fluminense e passar pelo próximo adversário para chegar pelo menos financeiramente no patamar ideal, que é a disputa da semifinal. E no outro clássico, na segunda-feira, aliás, acho esdrúxula a confecção dessa tabela, clássico entre Flamengo e Vasco tem que ser no final de semana. Na segunda-feira o Flamengo enfrenta o Vasco, manda do Vasco no Maracanã. Tá bom, galera? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.